Estamos iniciando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. No programa de hoje, vamos falar sobre a proposta do governo federal de promover mudanças no funcionamento da Delegacia Regional do Trabalho e também de duas palestras ministradas aos alunos do curso de Turismo da FIB. Voltamos em instantes. Se você está em dúvida ou fez a escolha errada, impressione-se. A FIB oferece 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. Processo seletivo através do histórico escolar e prova de redação por agendamento. Ligue 3236-6200. Campus com 300 mil metros quadrados, 40 salas de aula, 20 laboratórios. Venha conhecer o campus da FIB e mostre que você tem inteligência na escolha. Faculdades Integradas de Bauru. Nunca foi tão fácil garantir o futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Domus Educandi, a escola certa para a educação de seu filho. Tradição e credibilidade adquiridas ao longo dos anos. Educação infantil, maternal, jardim e pré para crianças a partir de 1 ano. Ensino fundamental da 1ª à 4ª série. A Domus oferece iniciação musical, informática, inglês, balé, capoeira, karatê, xadrez e educação artística. Matrículas abertas. Aprender aqui é mais divertido. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Impressione-se. Na FIB você tem 11 cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação. Faculdades Integradas de Bauru. Inteligência na escolha. O universo das bebidas e o complexo Disney World foram temas de palestras dedicadas a alunos do curso de turismo da FIB, Faculdades Integradas de Bauru. A proposta deste evento foi preparar o aluno para o que ele vai encontrar futuramente no mercado de trabalho. Com certeza a importância é realmente a gente agregar, né, a prática à teoria, né? Acho que esse tipo de atividade faz parte do ensino-aprendizagem da área do segmento de turismo e hotelaria. Então a gente buscou trazer nesses 2 dias, como encerramento do semestre, né, 2 atividades, uma ontem com uma palestra sobre a Disney, né, sendo hoje um dos maiores complexos que recebe o maior número de turistas do mundo, né, que é sobre a maior autoridade, que é a Ginha Narder, veio falar para a gente do complexo no Walt Disney. E hoje, né, que a gente está recebendo, falando dessa tendência da área de alimentos e bebidas, e mais especificamente de bebidas hoje, né, esse universo. Eu acho que a importância realmente fica a gente a conseguir associar, trazer para o aluno, né, a prática mesmo, que fica... É diferente, né? É diferente porque o aluno dentro da sala de aula, ele aprende a teoria, mas a vivência conta muito, né? Sim, e a vivência dos profissionais bem-sucedidos, né, do segmento. Eu acho importante a gente trazer pessoas que trabalham no segmento hoje, que são grandes nomes, assim, né, e que vão com certeza servir de exemplo para eles na profissão. Bom, a gente está tendo uma honra de estar aqui em Bauru. A gente vai falar um pouco sobre o mercado, né? Vamos falar sobre
a atuação do sommelier hoje, que por muitos é considerada, né, dentro da restauração, da gastronomia, a profissão do futuro, né? Porque os altos salários, ou seja, o conhecimento, uma aula extremamente, um momento extremamente hedonístico relacionado ao vinho, pelo alto consumo que tem acontecido, sobretudo nas capitais, e o universo do bartender, o profissional de bar, que tem sido realmente a grande porta de entrada para muitos alunos na hotelaria e no turismo. Então, é a parte gostosa realmente trabalhar com bebidas por isso. Mesmo porque o turismo, vários setores que englobam o turismo, a gente não quer que o aluno se forme, saia da faculdade, né, e encontre o mercado despreparado. Mesmo porque não vai ser um vendedor de passagem, vai ser um vendedor de pacotes turísticos, não é verdade? Não tenha dúvida. Eu digo que muito antes dele ser um bacharel, ele tem que ser um bom técnico. E um excelente momento para entrar, uma passagem muito bacana, é o universo de alimentos e bebidas, porque ele tem que ser hospitaleiro. E um dos indicadores de hospitalidade é justamente os alimentos e as bebidas. Então é a parte gostosa. Como é que é o negócio? Você já, olha que o cliente chega, você já sabe, basicamente você olhando para ele já tem um diagnóstico do que ele vai preferir? O barman, primeira coisa, tem que ser um psicólogo. Antes mesmo de ser, né, um profissional de atendimento, um barkeeper, um bartender. Já o sommelier, ele tem que ser um pouco mais do que um psicólogo. Ele é um profissional que é um verdadeiro connoisseur, um educador também. Então, o sommelier realmente tem que pensar que o profissional, o comensal, tem que ser bem atendido de que tal maneira. Ele está vendendo um sonho da mesma maneira que se vende um pacote de viagens. Ele é um momento, a comensalidade é esse ato de compartilhar, que é o fato elucidativo que faz com que ele trabalhe bem o produto. Legal. Fala um pouquinho de você. Quanto tempo já na área? Como que a sua formação? Sou jornalista, né? Eu trabalho nesse segmento há 5 anos aproximadamente, desde 1999, um pouquinho mais, né? Quase 5 anos e meio. Comecei por um acaso, porque afinal de contas eu tive um momento complicado profissional, era comerciante e na virada do dólar a gente teve que acabar encerrando nossas atividades e eu voltei a fazer justamente o que eu fiz quando fui para Londres, trabalhar como comim de bar. E sempre me interessou, sempre deixei alguns amigos bêbados, então os amigos todos, apesar de sempre estarem degustando as nossas alquimias, aí eu falei, vamos colocar isso profissionalmente, porque tinha uma certa vocação para trabalhar. E o sommelier é bem recente, há 2 anos, mas eu estou num momento muito interessante, porque eu ministro aula nas 3 grandes faculdades de gastronomia de São Paulo, que é a FMU, o Senac e a Embi Morumbi, em enologia. Então é um momento que com as aulas, a gente está aprendendo também, né, com as perguntas e inquietações dos alunos. Então, ao invés de falar seja bem-vindo hoje aqui, vamos fazer tintim então, para a palestra de hoje. Cheers! Moçada do Papo FIB, o negócio é o seguinte, você sabe que o Natal tá chegando, olha, o ano passou rápido pra caramba. E pra você que tá pensando, de repente, decorar aí o seu jardim, né? Você que se amarra nesse lance de flores, decorações, nós estamos aqui na Flor de Lisa. É isso aí, vamos falar agora com a Rosa Amaro. Ó, literalmente, né? Tem nome de jardim aqui, né? Rosa, né? Que cuida da jardinagem da moçada aí. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, você? Tudo jóia. Rosa, conta pra gente aqui, como é que é o trabalho de vocês? Vocês fazem restauração, como é que é? Então, a gente trabalha com vasos, né? Fabricação própria nossa, parte de jardim, manutenção e o pessoal reforma vasos, o que assim for de área de cimento a gente faz. Na hora de decorar o jardim, assim, qual é o erro mais comum assim, que as pessoas cometem? Fala, não, isso aqui não tem que colocar no jardim de jeito nenhum. Que mais cometem? Uma estátua brega, por exemplo, assim, aquela coisa que fala, essa estátua, pelo amor de Deus, isso aqui parece coisa de túmulo. Como é que é? Não, aí você procura incentivar o cliente, o que está assim, se usando, você prepara ele e vai mostrando o que tá usando para ele colocar e ir trocando, né? Evoluindo, né? De estátuas, assim, quais que mais vendem aqui? Olha, a gente vende mais vasos, mais estátuas, essas coisas assim, já é mais complicado, mas a minha parte mais é vasos. A gente faz, né, decoração, como, né, a bota aí, final de ano, tem as margaridas, os pezão, que é coisa assim bem, o pessoal fazer piso, né? E qual o tamanho mínimo, assim, do jardim que você diria pro pessoal, olha, isso aqui dá para colocar uma decoraçãozinha legal, tal, ou não tem, assim, um tamanho padrão? Não tem. A gente vai ver o jardim, vê o tamanho, vê o que é necessário ali e passa pro cliente. E o trabalho de vocês é todo, assim, artesanal, é tudo feito manualmente mesmo, né? Isso.
eu tenho o pessoal, né, que vai fazer o jardim, eu vou, faço os desenhos, vejo que vai e tem o pessoal que vai lá e monta o jardim. Agora, qual é o perfil dos clientes de vocês, assim? O pessoal que mais procura, são que empresários? Qual é o perfil da moçada aí? A parte de jardinagem, assim, é o pessoal já da classe média acima, né? Então é o pessoal mais aí que também gosta de mexer com jardim, que a gente trabalha mais final de semana, sábado, domingo, que tem o pessoal que, em vez, assim, não quer jardineiro fazendo, o pessoal faz. Então, eles mesmos vêm, compram e mexem com o jardim. Queria que você mostrasse algumas coisas pra gente aqui, né, alguns trabalhos que vocês estão fazendo aí. Você estava fazendo aquele ali, o que seria aquele? Isso é uma carriola, né? Assim, para jardim, né? Mas como está chegando o final do ano aí, então eu tô mudando o estilo dela, né? Fazendo aí, puxando aí pro Papai Noel, a bota, né? Que é uma bota também que é de jardim, mas eu tô fazendo ela, decorando ela. Legal. E aquele boneco ali com aquela prótese peniana ali, o que é? Você viu que chique? Então, aquele ali ainda eu vou pintar ele, ver como ele vai ficar, né? Aquele ali tá em teste. Vai ficar daquele tamanho mesmo? Eu acho que vai ter que cortar. Boneco africano. É isso aí. Mas ele vai ficar bonitinho. Rosa, é o seguinte, vamos supor que de repente eu queira comprar aí um vaso aqui de vocês, mas eu falo assim, não, eu quero que você faça o arranjo, tudo. Vocês fazem também ou não? Faço também. Eu tenho vasos prontos que você pode estar vindo aqui escolhendo, ou escolher o vaso, a cor que você quer, a muda, a gente planta e leva ele pronto para você. E tem aquela coisa assim do vaso combinar, de repente, com o tipo de flor ou não tem nada a ver? Não tem. Flor, assim, o vaso com a planta, o lugar que você vai pôr, a pintura que tem que ser, né? Eu já pergunto para o cliente qual é a cor que ele vai colocar o vaso para saber a cor que ele vai ser pintado, o que é sol, o que é sombra. Tem tudo isso. Certo. Agora, esse vaso pequenininho aqui que eu falei pra você, que parecia um bonsai, né? O que seria essa planta? É uma eugênia, que ela é, você tá vendo ela redondinha, né? Você mantém ela sempre assim, podada. E é uma planta de sol que você pode estar colocando, que é o que o pessoal tá mais usando agora. A gente sabe que a planta também revela um pouquinho da personalidade da pessoa, né? Então, assim, de repente uma plantinha dessa aqui, a eugênia, né? Quem quiser levar a eugênia pra casa, meu filho, fica à vontade, tá? A eugênia revelaria assim que tipo de personalidade? Romântico, uma pessoa mais assim intuitiva? Você tem essa coisa assim de analisar assim ou não? Olha, eu não sei, eu acho mais para romântico, porque é uma planta bonita, né? É uma planta bem, o pessoal procura muito ela. Então, para dar de presente final de ano aí é uma beleza. Nossa, iria adorar. Quem ganhar vai amar a planta. E quais são os cuidados que você tem que ter com essa planta especificamente? O cuidado dela mais é água, né? Lógico que você tem que sempre estar colocando água e é uma planta assim, manter a poda dela, né? Senão ela vai crescendo toda torta. Então você tem que sempre estar mantendo a poda. Ô Rosa, é o seguinte, eu queria que você deixasse, né, o endereço, né, o telefone. O pessoal que quiser conhecer a empresa de vocês, quiser encomendar também, dá tempo ainda ou vocês estão com muitos trabalhos aí? Olha, tem bastante, mas se precisar a gente coloca mais uma equipe aqui, mas a gente atende o cliente, pode ter certeza. E aqui é na Avenida Comendador, acho que todo mundo já, né, conhece, o telefone é 3226-1992 e só vir encomendar. Uma proposta do governo federal prevê uma série de alterações no esquema de funcionamento das delegacias regionais do trabalho em todo o estado de São Paulo. Para saber como é que vai ficar a situação, inclusive o Bauru, vamos conversar com o José Eduardo Rubo, que é chefe do setor de inspeção do trabalho, né, da subdelegacia de Bauru. Bom, inicialmente, antes de falarmos exatamente sobre as mudanças, José Eduardo, gostaria de passar para o telespectador do TV FIB como é que funciona a DRT de Bauru, quais são as suas atribuições? Bem, a Subdelegacia do Trabalho em Bauru, ela pertence à estrutura atual da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, né? O Ministério do Trabalho, ele se organiza em delegacias regionais, cada uma sediada nas suas respectivas unidades federais, os estados, né? E depois com subdelegações para as regiões mais importantes do estado, assim consideradas, né? Bauru é uma. Atribuições do Ministério do Trabalho hoje vamos dizer assim, o zelo pela legislação trabalhista, né?
as relações de trabalho, né? Todo o atendimento ao trabalhador, que se refere mais assim à emissão de carteira de trabalho, seguro-desemprego e coisas do tipo, orientação trabalhista, inclusive. Certo. Bom, com essas propostas de mudanças, o que está previsto? Quais são as alterações mais profundas? Como é que vai funcionar, né? Como é que vai passar a funcionar essa Delegacia Regional do Trabalho? Como é que elas vão funcionar? E, logicamente, no caso de Bauru, mais especificamente. Então, hoje o funcionamento é bem conhecido, é uma coisa bastante antiga, a população já sabe mais ou menos como que a gente funciona. O que foi colocado para a gente, para os subdelegados do trabalho no Estado, numa reunião que aconteceu, questão de 40 dias em Campinas, pela assessoria do ministro do Trabalho, de uma maneira assim, inicial, sem entrar em muito detalhe, uma introdução na modificação dos cargos e da estruturação das delegacias regionais, né, para adotar um esquema de gerenciamento com um modelo utilizado nos bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, são gerências, né, no lugar das subdelegacias. Isso vai trazer uma alteração, né, na forma como a gente conhece o trabalho, né, do Ministério do Trabalho. A figura da subdelegacia vai desaparecer. Os subdelegados, de uma forma geral, vão desaparecer? Os subdelegados vão desaparecer com isso, né? E algumas agências de atendimento, que são várias no interior do Estado, também estariam sendo substituídas por outra estrutura, né? Mas a coisa foi colocada assim um pouco rápida para os subdelegados e acabou deixando margem para várias interpretações. A nossa interpretação é a seguinte: a Delegacia Regional do Trabalho ela deixaria de existir e no lugar dela estaria sendo criada a Superintendência do Trabalho no Estado de São Paulo. Certo? E essa superintendência seria subdividida em agências? Abaixo dessa superintendência estariam as chamadas gerências. Os nomes das unidades dessa estrutura nova ainda não estão definidas. O nome das unidades subordinadas à superintendência? Ainda não está. É uma coisa ainda meio... que só vai se definir na hora que se essa portaria sair, como a gente está pensando que ela vai, é que a gente vai ficar sabendo exatamente qual é o nome, né? Mas a figura dos subdelegados estaria desaparecendo. Abaixo do superintendente, que vai estar na capital, vai estar as assessorias, né, e as gerências, que vão ser 5 áreas, basicamente. Né? 4 de gerências que estariam zelando pela ação finalística, como foi colocado para os subdelegados, né, do Ministério do Trabalho, ou seja, aquilo para o qual o Ministério do Trabalho se propõe existir, né? Certo. Que seria basicamente a fiscalização do trabalho, as relações de trabalho, né, políticas sociais, né, gerenciamento de políticas sociais de geração de trabalho e emprego, né, de renda, certo. Né, uma técnica operacional que não seria necessariamente reproduzida nas outras estruturas no Estado de São Paulo, e as de atendimento ao público. Né? Então, cada um desses segmentos teria uma gerência que estaria subordinada diretamente ao superintendente na DRT, na estrutura que vai ficar no lugar da DRT lá em São Paulo. Né? Aí começam as dúvidas, né? Porque nos foi colocado, né, que essas gerências, essas 5 gerências estariam substituindo as subdelegacias. Hoje, as subdelegacias são 24. Eu ia te perguntar, são 24. Nós somos uma, né, de 24. Nós somos uma territorial, né, e bem no centro do estado, né. Vai haver no máximo de 8 a 9 gerências,
porque estariam sediando regiões cujos critérios para definição da área, né, de como e quem vai ser escolhido, não ficou muito claro. Quer dizer, na verdade, seria o número de gerências seria menos da metade do número de subdelegacias, de delegacias regionais. Menos da metade. E não é só. Né? Como eu falei no início, a proposta fala em ações finalísticas, né? Que é, como eu repito, a relações de trabalho, atendimento ao público, políticas sociais e técnico-operacional. Se essas ações finalísticas não forem minimamente possíveis de ser reproduzidas na localidade onde o Ministério do Trabalho existe hoje, essa localidade ela vai deixar de ter a placa do Ministério do Trabalho, o nome do Ministério do Trabalho naquele município. Então, seria o caso das agências regionais, né? Bauru, por exemplo, hoje nós temos, a subdelegacia tem 10 agências de atendimento, trabalho e emprego. Né? Geração na de nossa renda. região. A estrutura hoje, né, vigente hoje, ela se subdivide em 10. Nós somos 10 agências de atendimento nas cidades aqui em redor de Bauru. Na verdade, no caso dessa subdivisão, vai está atingindo até perto de Sorocaba, né? Nós temos uma área grande. Nós chegamos próximo a Sorocaba, próximo a Araçatuba e próximo a Araraquara. Agora, uma pergunta que, até eu conversando com a Maria Rita, e ela deixou, nas entrelinhas, ela deixou assim transparecer o seguinte, que o poder, certamente o poder dessas delegacias, das DRTs, vai ficar reduzido, né? Você já comentou que a figura do subdelegado vai desaparecer. Agora, a questão da fiscalização, que é uma prática que as pessoas recorrem muito ao Ministério do Trabalho, a promotoria pública procura o Ministério do Trabalho para fazer essa fiscalização, né? E vocês, embora vocês tenham poucos profissionais para fazer esse tipo de trabalho, mas vocês são bastante solicitados. Vai haver uma redução desse tipo de trabalho também, nessa atribuição, não é? É a proposta deles também. Ao se ler um pouco do material que chegou, né? A gente percebe que vai se dar uma ênfase maior na ação social que o Ministério do Trabalho tem. Ele sempre trouxe, né, essa característica, né, mas de vai trabalho enfatizar social. mais essa área mas social. o governo federal ele quer que o Ministério do Trabalho seja uma instituição de uma ação social mais presente, né? Tanto essa criação de gerência de políticas sociais, né, de geração de emprego e renda, né, uma gerência só para atendimento ao público, né, e de uma forma que a fiscalização do trabalho, a ação da fiscalização do trabalho, ela ficou, eu não sei se o termo é bom de ser usado, mas ela perdeu um pouco a importância dentro do que o Ministério está... Dentro do contexto que estão montando. Exatamente, dentro dessa proposta nova, né? Então, a fiscalização, hoje, ela é, vamos dizer assim, o setor, né, mestre dentro do Ministério do Trabalho, hoje. Então, a partir dessas modificações, Eduardo, é complicado, né? Porque aí, como está dizendo, as pessoas, os órgãos, de uma forma geral, acorrem ao Ministério do Trabalho para fazer, né? Para ter esse tipo de serviço, né? Vamos dizer assim, né? É verdade. No entanto, é entendimento de quem está fazendo a proposta que é possível criar outros mecanismos de vigilância da relação do capital de trabalho, né? Outros órgãos públicos que poderiam estar desempenhando funções paralelas, mesmo que ainda em sintonia com o Ministério do Trabalho, né? Para atingir, substituir, né, essa ação que o Ministério do Trabalho desenvolve hoje, né? Porque nessa fiscalização vocês têm um poder, né? Poder de polícia. Né? Nós temos um poder de polícia, sim, né? Só que o poder hoje, ele está, no meu entendimento, na minha visão, ele está muito bem dividido, né? Nós temos um poder de entrar na empresa, nós temos o poder de embargar, interditar, de autuar, tá certo?
mas nós não temos o poder de prender, né, Sim, de sim. mandar fazer, entendeu? Sim. Isso é muito bem dividido, né? Uhum. Aparentemente, a gente tem um poder que aparenta ser grande, não é tão grande, né? Assim como o Ministério Público do Trabalho também tem o seu poder, né? E eles andam bem com a gente, né? Os poderes se complementam, né? Sim, Isso daí, nessa nova proposta, traz a preocupação de que, como é desconhecido o que vai acontecer, né? A gente começa a questionar quem vai ter o poder na mão. Hoje vocês são poucos profissionais, né? São quantos fiscais de trabalho hoje? 10? Hoje a Auditoria do Trabalho, na nossa jurisdição, tem 12 auditores fiscais em atividade. Em atividade. Né? Agora, quais as irregularidades mais comuns aí? Quais os setores do trabalho, vamos dizer assim, que dá mais trabalho, sem ser redundante, né, para vocês? Olha, Ademir, todos os setores são problemáticos hoje em dia, tendo em vista todo esse tempo que a gente viveu de estabilidade econômica, ainda existe muita dificuldade para o empresário cumprir a legislação, né? Existe também uma questão que envolve a educação do povo, né? E da formação, né, do trabalhador, ela é falha. Quando o trabalhador chega na empresa, ele chega com uma série de falhas de formação. Vícios, certo? Tal. E o empresário também, da mesma forma, ele chega com uma série de problemas de formação. E isso gera o conflito. Então, conflito tem em todos os setores da economia. Vocês viram um monte de coisa, doença profissional, o não uso de equipamento, o fornecimento de equipamento por parte da empresa, né, o abuso com relação ao trabalho escravo, né, hora extra, sei lá o quê. Então, trabalho escravo é uma característica muito marcante no nosso país. O Brasil foi um dos últimos países a abolir esse esquema de trabalho, né? Mas, no entanto, continua meio que disfarçado em alguns... Nós tivemos, então, aí 400, quase 500 anos de história de escravidão. Né? Isso passou a fazer parte da cultura do povo. Né? Ficou meio que arraigado, né, Eduardo? Por mais que a gente tenha avançado, por mais que a imprensa, a mídia faça um trabalho de esclarecimento da população até, né, enfim, com relação a esse problema, né, a relação de trabalho, sentimento de posse da mão de obra, tá certo? Que é mais ou menos isso que acontece. Da mais-valia. E o trabalhador, não interessa qual é a cor do trabalhador, não. É o trabalhador de forma geral. Ele é o empregado, o empregado. E tal. Aquele sentimento de posse da mão de obra está dentro dos empresários. Está arraigado ainda, não tem jeito. Não mudou. É raro o empresário que enxerga qual é a função social que a empresa dele desempenha dentro da sociedade. E ainda não consegue que vê o empregado como colaborador, por exemplo. Esse termo colaborador não existe. A gente costuma evitar usar, a gente ouve muitas empresas, principalmente as que têm um porte administrativo maior, usar esse termo. Eu sou colaborador. Mas eu acho que é o meu parceiro. Mas eu digo assim, existe uma empresa, ela está dentro de um município, ela usa os recursos do município, tá certo? Ela usa a estrutura que a sociedade oferece para ela e ela produz, né, usando esses insumos. Ofere bastante lucro. Tem o lucro, mas não consegue dividir com a sociedade esse lucro que ela obtém. Retribuir. Né? Então, não volta, sabe? Ou volta muito pouco. Certo. Isso traz o quê? Empobrecimento do trabalhador que fica com um salário achatado. Baixo, né? Então, todas essas dificuldades que se desenham aí levam o empresário, né, para sobreviver até, né, a cometer uma série de irregularidades. E aí o Ministério do Trabalho interferiu até hoje, né, nessas questões. Nós, de fato, vemos tudo que está na CLT. A CLT é um livro que é maior que a Bíblia, né? Então é complicado a gente... E agora com essa flexibilização da lei trabalhista, então a coisa vai piorar. E justamente agora que vocês, né, que a DRT vai perdendo essa atribuição, que então, com certeza, né, a flexibilização vai piorar. Existem várias propostas, né? Por exemplo, na área de segurança e saúde do trabalhador, existe um movimento, né, de
outras instituições, até do governo federal mesmo, assumir, né? Então, já está em andamento aqui, Bauru já venceu a etapa de regional, né, da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Né? É uma proposta muito interessante, tá certo? Mas ela traz uma série de problemas que a gente, do Ministério do Trabalho, critica, né? O Ministério do Trabalho como instituição foi pouco ouvido no processo todo, mas embora a gente veja com bons olhos, a gente percebe que há alguns enganos, né, na proposta. Então, o Sistema Único de Saúde estaria, de uma certa forma, assumindo essa questão de segurança e saúde do trabalhador. Existem outras instituições que andam junto com a gente que também estaria, de alguma forma, assumindo outras características fiscalizatórias, né? Existe também a possibilidade de uma ação mais negocial entre os representantes dos trabalhadores e os empresários, de forma que muito que chega no Ministério do Trabalho hoje não precisaria estar chegando, né? Enfim, existem várias propostas para fiscalização. Mas vamos ver até quando, né, essa queda de braço, né, no empresário e trabalhador, sempre o trabalhador acaba levando a pior. Mas, Zé Eduardo, obrigado pela sua participação conosco aqui, dando essas informações importantes sobre as alterações profundas, né, que vão acontecer junto ao trabalho das DRTs, Delegacias Regionais do Trabalho do Estado de São Paulo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, a oportunidade de estar falando para os espectadores da TV. É uma coisa que tem que ser discutida bastante ainda e essa é uma oportunidade de ouro que a gente não podia perder. Muito obrigado. Universitário, mais um Generalidades. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima.